seguinte, a situação no Corinthians, infelizmente, para o torcedor corintiano isso é doído. Professor Celso Zelt aí, que conhece muito o torcedor corintiano, né? Tem muito corintiano em volta aí do professor Celso Zelt, onde ele mora. Aliás, tem muito corintiano em tudo que é lugar nesse país, né? É o seguinte, fica triste, mas não tem jeito. Vamos dar uma olhada nessa tela aí, ó. Porque teve um erro ontem na história das finanças do Corinthians. Tem um erro. Então, assim... Teve um erro no balanço, não é nas contas. Erro no balanço, que eles consertaram o balanço. Balançou, né? E aí o que William, esse erro é cruel, porque parece que quanto melhor o jogador, mais diminui a porcentagem do Corinthians. Pois é, exatamente. Quanto mais chance de mercado, menos porcentagem o Corinthians tem. Pô, mas parece meditado isso aí. Professor. E aí eu te digo o seguinte, olha aí, ó. O Luan, ontem a gente já estava falando que aqueles quase 29 milhões lá já era muito por 100% do Luan, mas não é, por 50%. Quer dizer, tem quase 30 milhões por 50% do Luan, por metade do Luan. Tá? A correção do Arauz, ontem eu já dei a informação que era 100%, que eu já sabia que isso aí estava errado. O Ramiro foi de 70 para 80, agora... O Cantilho, também tem o Cantilho na brincadeira, viu? A grana no Cantilho não é por 100% do Cantilho, é por 70% do Cantilho, professor. Então, assim, o Luan acho que é o caso mais complicado aí, né? Porque ontem estava caro, hoje ficou um despropósito, né? E um dinheiro que a gente sabe não é do Corinthians, né? Um dinheiro que o Corinthians ainda deve. É uma má notícia por dia. Deve ao BMG, né? Que é o patrocinador da camisa, né? Apesar de terem falado que no balanço final não faz muita diferença, e realmente não faz, porque o que são milhares para quem deve milhão, né? Ou bilhão, ou perto de bilhão. Mas você olhando individualmente, puxa vida, é sempre assustador, sempre para baixo, né? O jogador de maior valor, você descobre que o Corinthians tem menos direito. Quer dizer, até quando isso? Até quando essas transações? Eu fiz um programa, deve fazer... seguramente uns 4 ou 5 anos com o Edu, que ainda era o diretor de futebol do Corinthians, né? O Edu Gaspar, e ele dizia que era uma última leva de jogadores cujos direitos não eram 100% do Corinthians, que isso estava para ser corrigido. Cadê? Os anos passam, continua essa dependência. Ontem nós falamos de dependência de bancos empresários, né? Dependência de empresário tem que ser pontual. Para um negócio, para 2 negócios, no máximo para uma temporada, como foi 2008, quando o Corinthians caiu e precisou muito do Carlos Leite. Se não tinha Carlos Leite, não tinha time para jogar a Série B, um time para dar para o Mano. Isso tem que ser pontual e tem que ter hora para acabar. Não pode entrar nessa roda viva, né? O Corinthians hoje está numa roda viva e aquilo que a gente tem falado aqui, né? Eu não queria estar na pele desse pessoal da auditoria, reengenharia, seja lá o que for. Isso daí é uma das negociações mais complicadas desde quando o Brasil foi ao FMI em 1982 e não cumpria carta de intenção nenhuma. Eu acho que economicamente é um dos maiores nós que a gente já viu no futebol brasileiro. A sorte do Corinthians é ainda ter receita. É o que diferencia do Cruzeiro, por exemplo. O pior de tudo é que, enxergando um cenário tão pesado, aliás, boa tarde a todos, William, professor, Ivana, Oswaldo Pascoal e fã de esporte com a gente também. Ele voltou, parabéns. Eu tenho também direito a usar a carta Zé Elias de insalubridade, então eu fiz aquele uso pontual da carta Zé Elias e já voltei. É o seguinte, brincadeiras à parte, a gente sabe que, diante de todo esse cenário, ninguém vai ser culpado. O que entristece é que as pessoas quebram clubes, como trocam de camiseta, como trocam de bermuda, amarram sapato, e ninguém é responsável por absolutamente nada. Nada. É isso que mais dói, que mais chama atenção e que mais entristece e frustra o torcedor. Porque o ano vai passando e não há perspectiva de alguém que possa se responsabilizar, ou um grupo de pessoas que se responsabiliza por isso e tem como missão devolver um prejuízo ou tentar rearranjar alguma situação para fazer com que o Corinthians volte para os trilhos.
O problema é que a bola vai passando de dono para dono. Mas isso não é de uma administração só, Facicani. Então, Pascoal, mas assim... Isso vem essas de pessoas várias administrações, entendeu? Que a filosofia é a mesma, mas aí, né? o que acontece? Não é a mesma isso que eu tô falando. O problema de rolar? é que a engenharia... É que o nó vai passando de dono e ninguém resolve. Não tem começou aqui, ou vocês todos têm a responsabilidade fiscal de pagar por isso, de ter uma CPI dentro do Corinthians de uma forma muito séria com essa auditoria e trazer responsáveis para uma punição que seja minimamente justa, para que esses caras aprendam ou para que seja dado um exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro e por enquanto a impunidade segue grande por lá, para acabar com esse tipo de situação vexatória no futebol brasileiro. Porque, professor, é muito fácil. Eu vou me candidatar à presidência do clube, eu vou prometer mundos e fundos, eu vou trazer esses mundos e fundos pro meu time, eu vou embora, não vou pagar, não sou responsável pela dívida e dane-se. Aí é muito fácil ser dirigente, né, gente? É muito fácil. Mas, o Facicani, a gente tem que colocar cada coisa numa prateleira diferente, ou em cada situação num prato diferente. Por exemplo, o volume que o Corinthians acarretou, claro que o último ano do Corinthians, os 2 últimos anos do Corinthians, com o Andrés como presidente, esses anos, a última passagem do Andrés pelo Corinthians, ele mesmo disse: eu enfiei os pés pelas mãos, eu errei. Eu imaginava uma coisa e saiu completamente diferente. O Andrés assumiu o erro dele enquanto presidente do Corinthians. Mas isso vem dele na primeira gestão, como disse o professor, na passagem da Série B para a Série A, na montagem do time, na desclassificação da Libertadores, nas contratações que foram feitas. E aí tem uma coisa que deixa o torcedor enebriado. O que é? A conquista de títulos. O Corinthians conquistou muito. O Corinthians ganhou muito. Anos, né, Pascoal? Isso, o Corinthians ganhou muito. E o Corinthians vai com essas conquistas, ele dá um brilho no olho do torcedor. E aí o torcedor esquece isso. E não esqueça que o conselheiro é torcedor também. Ele esquece isso. Agora, quando o time não joga bem, quando o time vai mal, como nessas últimas temporadas, aí o conselheiro e o torcedor, né, eles se manifestam a respeito dessa situação. Só para dizer, o Andrés teria um impeachment. Ele seria empichado no Corinthians. Seria. Mas o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Goulart, fez muitas manobras, e todos nós presenciamos essas manobras nas 2 últimas temporadas. Hoje não dá para fazer reunião do Conselho, hoje não dá para apresentar. Não vão apresentar os números não, porque, nossa, se apresentar o balanço, então teve problema de ameaça, teve problema do Covid, teve problema que ninguém podia ir, teve um monte de problema que ninguém quis. Agora, botar a culpa não é só culpa do presidente, é culpa de uma situação toda. Sim, esse complexo de situações. Isso é uma filosofia que vem de longe, né, gente? A gente sabe que essa é a política do Andrés. Quer dizer, o clube tem hoje, não só no Corinthians, mas o Andrés especificamente, não é uma pessoa que nunca deu uma entrevista falando de sanear dívida. Você nunca ouviu isso da boca dele? Ele só falou que não tinha que investir para a roda girar. Essa é a filosofia dele desde sempre. E não é só no futebol, não. O Corinthians hoje tem uma estrutura diferente nesses 14 anos, em termos de centro de treinamento, em termos de CT para base. Quer dizer, houve também um investimento nisso, mas a que preço? A que preço tudo isso? A que preço os títulos? É uma filosofia de sempre jogar para frente, sempre foi isso. Então não me surpreende em nada. O próprio André sempre assumiu publicamente isso. Ou vocês viram alguma vez, em alguma entrevista, o Andrés argumentar como o Bandeira, como o grupo do Bandeira? Não tem isso no Corinthians. Enquanto não tiver, é isso aí. É da mão para boca. É bola de neve. É o que o Facicani está falando, sabe por quê? Porque não há no Brasil a tipificação de crime de corrupção privada. Existe a nova Lei Geral do Esporte, que tramita no Congresso desde 2017 e que ela consta a tipificação de crime de corrupção privada. Ela foi... houve o parecer do relator no fim do ano passado, em dezembro de 2020, quando o projeto existe desde o início de 2017. Estava com o relator desde fevereiro de 2017. E só foi o senador Roberto Rocha,
E só agora, no final de dezembro de 2020, que ele emitiu o parecer dele sobre essa proposta. Então, se a tramitação continuar, isso é na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se a tramitação continuar, a gente no Brasil pode vir a ter a tipificação de crime de corrupção privada. Porque independentemente de ser filosofia do gestor ou não do clube, ele vai ser obrigado a tomar medidas de saneamento fiscal no elenco. Outro problema, não há implementação do fair play financeiro pela CBF, que obrigaria os clubes a terem cuidado com as finanças, sim. E existe um projeto que era para começar a ser implantado agora em 2021 e não se fala nisso. Fala-se em limitar a transferência de técnico, mas não fala em fair play financeiro. As punições a partir de 2021 eram ridículas, mas ela precisa começar a ser implantada dessa forma, senão todos os clubes brasileiros vão ser fechados. Mas precisa começar. E a CBF não começa. Então, os clubes, eles não se veem nessa obrigação de ter esse reajuste financeiro. O que houve no Internacional, que houve até denúncia do Ministério Público, e houve também no Cruzeiro, foi quando houve mudança de grupo político na gestão e se implementou uma auditoria fiscal dentro do clube para, assim, tentar punir criminalmente alguns gestores por desvio por outros tipos de crimes que existam, né? Evasão de divisas, outros tipos que exigem hoje, não por corrupção privada, mas só quando houve uma quebra, uma ruptura política, o que não há no Corinthians. Como o Pascoal bem colocou, há 2 anos o André já podia ter sofrido impeachment, e isso vem sendo adiado. Então, mas é que tá, Ivana. De todas as formas. Esse que é o problema. Você já deixou bem claro. Se não existe uma previsão legislativa de punição para quem comete um crime financeiro num clube, esquece. Do que adianta o impeachment do Andrés? Ele burocraticamente nunca mais pode ser presidente do Corinthians ou vai passar por um período fora da burocracia, do conselho, da política interna no clube. Beleza. Ele volta daqui 5, 6, 7 anos, mas a gente sabe que nos bastidores ele manda mais do que todo mundo. Entendeu? Então o problema é esse. Uma pessoa dessa, ela não pode estar na convivência do dia a dia do clube mais. Ela tem que ser expurgada do quadro de sócios. Ela tem de ter uma sessão final da participação na política. Tendo impeachment, ela não vai participar da política, nem do social, nem de nada. Mas ela vai ter a ligação pessoal com as pessoas. E a ligação pessoal você não consegue tirar. Essa conexão é impossível você tirar. E ele não vai ser punido, ele não vai poder repor o dinheiro que o Corinthians perdeu por causa da má gestão. O problema está mais nas ideias do que nos homens, né? Ele não está sozinho nessa história aí. Se ele está é porque alguém consentiu e muita gente consentiu e muita gente com poder. Opa. Quer dizer, do ponto de vista legal, se você pegar o original da Lei Pelé, da Lei Zico, lá há 30 anos, todas elas falavam dessa responsabilidade. E todas as vezes isso caiu. Os projetos foram sempre deturpados. Isso do ponto de vista legal. Agora, não é porque não existe do ponto de vista legal que um clube não pode se desvencilhar disso por conta própria. O Flamengo fez isso. Pode. Então, o Flamengo não está pressionado pela lei. Agora, o que acontece? Não há um grupo de pessoas disposta a isso. Ao contrário. Agora, eu não sei se o Duílio, a partir de agora, quem chama uma auditoria tem, no mínimo, alguma boa vontade de resolver, né? Espero que haja uma certa independência, porque a política econômica do Andrés e de muitos diretores, justamente porque existe essa condição que a Ivana colocou, é uma política econômica catastrófica. É catastrófica. É a política do jogar para frente, do vamos ver no que dá, do próximo resolve, depois eu volto por cima e começo a roda viva toda de novo. É assim que o futebol funciona, grande parte do futebol brasileiro, né? Sim, e essa é positivo, professor. É a mesma. Eu acho que é positivo, professor, o Corinthians contratar essa empresa Falcone, que é renomada para fazer essas vistorias nas contas e para ajudar o Corinthians na administração dessas contas. Eu achei extremamente positivo, é um ponto a favor do Duílio. Ele viu que a coisa chegou numa situação de que não tem mais controle. O Corinthians perdeu o controle. Então ele precisa de uma empresa para auxiliá-lo a remontar essa situação.
E a empresa chega e já fala, gente, 20% de tudo vamos cortar. 20% de tudo tem que cortar. E aí começa a cortar. Aí no futebol não dá mais para ficar aquele tanto, já tira um monte de gente. Aí no sub-23, de tantos jogadores que tinha, não tem mais. Agora são os jogadores que são oriundos das categorias de base do Corinthians, que estouraram a idade, que vão jogar o sub-23. E aí vai cortando, vai aparando, porque vai diminuindo o custo. Pascoal. Daqui a pouco... Agora, ó, deixa eu